Era com você mesmo que eu queria falar. E eu nem vou pedir para você ficar no vídeo. Você vai ficar porque você sabe que você precisa ouvir isso. Existem pessoas que andam plantando muita maldade na sua vida, desejando tantas coisas ruins. Mesmo você sendo uma pessoa que não faz questão de amaldiçoar ninguém e nem procurar problema. Mas tem gente que é assim. Tem gente que a felicidade, a alegria e a paz dela é procurar problema com os outros. E é por isso que eu falei que era você mesmo que eu queria falar. Hoje, como porta-voz, como boca profética de Deus, eu venho te dizer: fique tranquila, tranquilo como ser humano, e não precisa fazer nada. Toda a injustiça que fizeram com você e para você já está vindo a caminho. Provérbios está escrito: aquele que guarda a sua boca conserva a sua alma. Irai-vos, mas não pequeis, porque a justiça vem do Senhor. Descanse. O agir de Deus é lindo, no tempo certo e na hora certa. Tome posse e que Deus te abençoe. Se tiver coragem, coloque essa mensagem lá nos seus status, ou então nas suas redes sociais. Quem planta o mal, colhe o mal. Quem planta o bem, colhe o bem. E algumas pessoas dizem assim: eu faço tanto bem, e por que é que não colho? Você que se engana. O que você faz é semente. O que você colhe é fruto. Não fique triste de por onde você passar a fazer o bem e não receber em troca o que você esperava. As melhores recompensas sempre são dadas por Deus. Quando Deus decide nos compensar ou nos recompensar, sempre vem maior e melhor do que pedimos. Agora tem gente que deve estar um pouco assombrada e assustada, porque anda fazendo o mal, praguejando as pessoas, desejando tantas coisas ruins para os outros. E quando chegar a conta, você acha que vai ser bom? Olha que mensagem. Continue fazendo bem e não tenha medo da colheita, porque quem sabe o que planta não tem medo do que vai colher. Eu disse a você, tem coragem de compartilhar? A qualquer momento você pode ter um ataque cardíaco ou uma parada cardiorrespiratória de tanta raiva que vão fazer para você nos próximos dias. Não é praga, não é o desejo do meu coração, é só uma mensagem de alerta, porque você às vezes empresta os ouvidos para ouvir o próprio Satanás lhe insultar, lhe atacar, lhe denegrir. E como é que você fica por dentro? Como é que você se sente por dentro? Quantas vezes você silenciou as suas palavras, mas os seus olhos expressaram o que você sentia? Você segurou o ódio no coração, a raiva, a ira, mas o corpo dá sinais. E a lágrima quente escorreu pelos seus olhos, desceu no seu rosto, molhou os seus lábios. Você sentiu o gosto da lágrima salgada, do dano e o mal que lhe causaram. O seu corpo tem lhe dado sinais, tem lhe dito para você não guardar tanto ódio e não alimentar tanta mágoa. Como é que eu faço isso, Roberto? Começando a ter coragem. Bloqueie pessoas, parentes, amigos, pessoas chegadas, ou até mesmo que moram na própria casa. Dê um jeito de cuidar da sua mente e da sua saúde, porque o diabo tem procurado um meio para fazer você ter um desses problemas. E eu vou te dizer isso aqui com muita convicção, porque Deus ainda avisa por antecipação antes que aconteça. Amós 3:7 está escrito que certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem antes revelar a seus servos os profetas. Deus não revela tudo, mas pela necessidade e pela circunstância, Ele ainda fala. E está usando minha boca para te dizer, fica esperta, abre os olhos, porque você pode comprometer a sua saúde por conta de gente que não está nem aí para você. Depois dessa mensagem, avalie
reveja seus conceitos e se cuide, em nome de Jesus. Cuidado com o que você alimenta. Satanás levanta pessoas para despertar o nosso ódio, a nossa raiva. E você é quem é responsável por alimentar esse sentimento ou não. Enquanto eu estou dirigindo esse carro hoje, Deus mandou falar isso para você. Abra os seus olhos. Fique esperta. Não vacile. O inimigo tem suas formas de tentar atrapalhar nossa vida. Às vezes, ele suscita defuntos com problemas do passado para atualizar a nossa vida, que já está sarada, tentando adoecer. Sabe aquelas pessoas que lhe traziam tantos problemas desconfortáveis? Problemas que você às vezes olhava e a única vontade que tinha era de fugir para longe. Sabe essas pessoas que já passaram pela sua vida e elas têm uma participação em um fragmento de ruína na sua história? Pessoas que deixaram cicatrizes. As cicatrizes simbolizam a superação, mas também não lhe apaga da memória o que causou a cicatriz e quem causou. Por isso que Deus manda te avisar hoje. Cuidado com o que alguém voltou para a sua história para causar em você. Existem sentimentos que não pertencem mais ao seu coração. Cuidado com o que você semeia e depois não reclame do que vai colher. Cuidado com o que você rega para não reclamar do que vai crescer. Eu acredito que ficou muito claro e eu desejo do fundo do meu coração que você tenha consciência. Faça uma limpeza hoje. Faça uma busca hoje. Tire tudo que não serve. Jogue fora e não olhe mais para trás. O diabo não precisa da sua casa. Ele só precisa que você empreste um prego para ele. Escute essa história com atenção, porque eu tenho certeza que se ela não falar com você, você pode até deixar de me seguir nas redes sociais. O homem tinha uma bela casa no centro de uma cidade. E essa casa era avaliada em muito valor aquisitivo. E ele se gloriava dessa casa. Ele dizia que a casa dele era inconfundível, incomparável. A esposa era uma mulher de oração. E até que um belo dia apareceu um homem e se interessou pela casa dele. Perguntou se ela estava à venda. Bateu na porta. Bom dia, o homem saiu. Pois não. Aquele andarilho perguntou: quanto é o preço da sua casa? Ela me chamou a atenção. O dono da casa, muito vaidoso, disse: a minha casa não está à venda. E mesmo que eu quisesse vendê-la, você não teria condições de pagar. O andarilho deu uma risada e disse ao homem: você é muito vaidoso, soberbo, mas eu gostei de você. A mulher lá de dentro, ouvindo a conversa, uma mulher muito espiritual, de visão, não disse nada. Ficou silenciosa, só observando. O homem saiu dali. O dono da casa entrou, a mulher disse: o que foi que aconteceu? Ele disse: não, chegaram querendo comprar a minha casa. E lógico, eu disse a ele que ele não tinha condições de comprar minha casa nunca, mesmo que estivesse à venda. A mulher olhou para ele com aquele olhar de dúvida. Disse a ele: cuidado, tome muito cuidado. Algumas horas depois, o mesmo homem voltou. Chamou o homem e disse a ele: eu quero lhe fazer uma proposta. O homem voltou e disse: você de novo aqui? Dessa vez ele foi mais rude. Disse: calma, não precisa ser grosseiro. O valor que você cobrar nessa casa, eu quero pagar apenas 10% para que você me empreste um espaço para eu colocar um prego na casa. Um só prego. Ele disse: um só prego? Tudo bem. Fizeram os acertos do valor. O homem colocou um prego. Ele escolheu na porta da casa. Ele disse: eu vou e daqui a uns 10 dias eu volto. Passaram no documento. O homem tinha o espaço de um prego, um único prego, para colocar naquela casa. Passaram-se os dias, o homem voltou. Colocou um saco preto, pendurou. O dono da casa disse: o que é que você veio fazer aqui? Colocou esse saco preto? O homem disse para ele: esse prego é meu. A casa é sua, mas o prego é meu.
e eu coloco nele o que eu quiser. A mulher olhou, baixou a cabeça, entrou. Passaram-se algumas horas, o saco começou a atrair moscas, muito mau cheiro. Ele colocou 2 animais mortos naquele prego. A mulher se chateou e disse: se você não tirar essa sacola daqui de dentro de casa, da porta da casa, eu vou embora. O dono da casa procurou o homem, encontrou ele na rua e disse: por favor, tire aquele saco. Aquele saco está prejudicando minha casa. Minha esposa quer sair de casa por conta daquele saco. Ele disse: negativo, a casa é sua, mas o prego é meu. Pasmem. Ele foi buscar o saco depois de quase 12 dias. Traindo e atraindo odores, urubus rodeavam por perto. Só que quando ele voltou, ele não veio para tirar a sacola, ele veio para colocar outra sacola. A mulher já não estava morando mais com o homem porque não aguentava o odor. O dono da casa disse: você veio colocar mais imundícia na minha casa? Ele disse: a casa é sua, mas o prego é meu. E saiu. Não durou um mês. O dono da casa procurou o homem e perguntou quanto ele pagaria pela casa, porque ele não sabia o que viria, o que aquele homem iria colocar depois daquela sequência de animais mortos. O homem fez uma oferta, a casa foi vendida, o dono da casa perdeu a esposa, perdeu a casa e perdeu o ego. Algumas vezes o diabo não quer só a nossa casa, ele só precisa de um prego para ocupar e trazer a tragédia, o caos e os prejuízos. Palavras daquele andarilho, que era a figura do próprio Satanás: a casa é sua, mas o prego é meu. Cuidado com o prego. Ele pode destruir uma vida e uma casa inteira. O seu salmo de hoje é o Salmo 46, no verso 10. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Deus mandou falar isso aqui porque o seu coração está muito inquieto. Tem muita coisa tirando tua paz, uma angústia, uma inquietação. E às vezes a ansiedade ela predomina. E eu não sei qual é a fase da sua vida que você está passando. Eu não sei o que você está enfrentando. Mas Deus me fez parar aqui agora, nesse momento, para entregar para você o Salmo 46:10. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Eu não sei qual é a sua indignação. Eu não sei o que é que lhe disseram. Mas existe algo que tem tirado a sua paz. Tem lhe gerado uma impaciência. E isso pode atrapalhar a tua vida hoje. Então aquieta, descansa. Tu não confia em Deus? Então creia. Levante a mão para o alto e diga assim: Senhor, eu confio. Se aquiete. O agir dele vai ser no tempo certo na sua vida. Hoje eu não te trago notícias boas, mas eu lhe trago verdades que você precisa ouvir. E se você quiser deixar para outra oportunidade e não ouvir, é só sair da mensagem. Porque Deus falou no meu coração que só ficaria para ouvir aquelas pessoas que realmente sabem, querem e entendem que quando é necessário, Deus trata das feridas. Eu não acredito no ocaso, eu não acredito no talvez. Você entrou aqui porque Deus foi quem lhe trouxe. Ele conhece suas necessidades. Então deixa eu partir direto para o ponto. Deus me mandou falar para você hoje que Ele não pensa como você pensa. Ele não enxerga como você enxerga. Deus não vê como você vê. As coisas, na ótica de Deus, não são como você pensou, imaginou, ou talvez até chegou a concretizar seus pensamentos. Isaías 40, versículo 28, diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, é insondável o seu entendimento. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor nenhum.
Sabe essa dificuldade que às vezes você e eu passamos? Todos nós vivemos fases de luta. Todos nós vivemos fases de dificuldade. E às vezes, nós achamos que Deus vai agir pelo que queremos. Achamos que Deus vai agir pelo que pedimos. Não levamos em consideração que Ele é um Deus insondável. Não se cansa, não se fatiga. Deus é Deus, independente do que algumas pessoas acreditam, independente do que outros creiam ou não. Ele é Senhor. Ele nunca perderá a sua posição. Na verdade, Deus nem tem posição. Ele é a própria posição, porque é Ele quem coloca os que estão embaixo ou em cima e os que estão em cima embaixo. E eu lhe disse, não lhe trago boas notícias, mas lhe trago verdades. Porque se eu lhe dissesse que a notícia era boa, uma notícia extremamente maravilhosa, você já iria vibrar, pular de alegria. Mas Deus me mandou falar com você aqui hoje, para você ter um pouco de paciência. O relógio de Deus não funciona igual o meu. O relógio de Deus não funciona igual o seu. No seu relógio a pilha ou a bateria se acaba. No de Deus não. No seu relógio as coisas às vezes atrasam. No de Deus não. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo, do nosso jeito, da nossa forma. Nós queremos que Deus faça o que nós pedimos e tem que ser na íntegra. Senhor, faz desse jeito. Foi assim que eu pedi, Pai. Foi desse jeito. Você sabe que o pedido já é um apelo. E Deus não tem obrigação nenhuma de atender seus caprichos ou as suas vontades. Um dia eu conversava com uma irmã lá na igreja que eu fazia parte na congregação. E ela dizia assim, na época, uma poeirinha aqui. Ela dizia, irmão Roberto, eu pedi algo para Deus e eu não aceito se não for do jeito que eu pedi. E eu ouvia isso. Mas sabe quando você escuta algo que nunca entrou? Quando você escuta uma coisa que nunca desceu na garganta? Eu sei que quem pede já pede humilhado. E às vezes as pessoas acham que estão em condições de colocar Deus contra a parede. As pessoas esquecem qual é a posição que elas se encontram. Se esquecem que Deus é Senhor e nós não. Esquecem também que não basta o ato de colocar em prática um pedido. Deus ainda tem que atender os caprichos. Eu só quero se for branco. Eu só quero se for preto. Eu sei que Deus cuida dos detalhes. Eu sei que Deus é um Deus de surpresas, de promessas. Isaías 40. Eu vou até reler para você não dizer que eu falei besteira. Versículo 28. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É insondável o seu entendimento. Eu lhe disse que a notícia não era boa, mas era uma notícia necessária, verdadeira. Eu não sei o que você anda pedindo para Deus. Eu não sei o que foi que você colocou nas mãos dele. Também não sei qual foi a forma que você pediu. Mas eu quero que você entenda. Nem todos os pedidos serão atendidos como você pediu. Deus não é só o Senhor. Ele também é Pai. E como Pai, Ele avalia. Ele sabe exatamente quando o pedido de um filho vai trazer problema.
quando o pedido de um filho vai trazer dificuldade. Eu demorei para entender isso. Eu pedia tantas coisas para Deus. Eu quero isso, eu quero aquilo ali, eu quero aquilo outro. Me dá, me dá, me dá, me dá. E quanto mais eu pedia, menos Deus entregava. Tá falando isso para eu desanimar, Roberto? Não. Eu tô falando isso para você ter consciência. Consciência que nem sempre o que eu quero é o que eu preciso. E nem sempre o que eu preciso realmente eu vou querer. Todos os dias nós temos que rejeitar, renunciar à nossa carne, nossas próprias vontades, abdicar, sair de cenários, abandonar pessoas, ignorar vontades. Mas eu gosto. E porque eu gosto, eu tenho que fazer. Então Deus, Ele não é obrigado a lhe dar algo só porque você quer. Existe algo além do querer. O dever e o querer são palavras que se distanciam, que se distinguem em seus significados. Tem coisas que eu quero, mas eu não posso. E tem coisas que eu posso, mas eu não quero. Eu devo, mas eu não quero. Eu quero, mas eu não devo. Tu entendeu isso? Deus é insondável. Ele não pode ser calculado. Peraí. Tem gente achando que Deus é matemática. 1 mais 1 é 2. 3 vezes 5 são 15. Deus não é como muita gente pensa. Algumas pessoas acham que podem definir o que Deus vai fazer, porque se eu fizer isso, Deus vai me dar. É porque se eu mudar isso aqui, a coisa vai acontecer. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Deus é tão misterioso que não pode ser sondado, não pode ser compreendido. Ele não pode ser manuseado. Deus, no seu supremo poder, não manuseia. Ele lhe deixa escolher. Nem você nem eu podemos manuseá-lo pela vontade e pela força do nosso entendimento. Tu entendeu? Hoje eu vim entregar essa mensagem para você. A notícia não é boa, mas é necessária. Muita gente ainda está se fadando a essa ideia. Só pedir, pronto, e Deus tem que me dar. Como uma criancinha birrenta. A mensagem de hoje é para você abrir os olhos e entender que nem tudo que você quer, Deus vai lhe dar. E nem tudo que você realmente deve, você quer. Tu entendesse aqui? Agora faz uma coisa aqui, pela fé. Escreve eu tomo posse. Escreve eu tomo posse dessa mensagem. É uma mensagem lúcida. Uma mensagem com raciocínio, com entendimento. Escreve eu tomo posse. Escreveu? Escreve. Eu tomo posse.